Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras. Eu e o meu líder, o vereador Toninho Vespoli, a gente vem aqui debater um pouco esse projeto e entender em que sentido que ele representa, de fato, a melhoria das políticas públicas da cidade de São Paulo. É, mais uma vez, um cheque em branco. Desde que eu me tornei vereadora, há 4 anos e 9 meses, a gente tem visto repetidas vezes o prefeito de São Paulo querer crédito externo, ou seja, endividar a cidade. Endividar tanto com empréstimo de instituição nacional, quanto de bancos estrangeiros. Mais uma vez, esse empréstimo é um pedido para que consiga pegar crédito em diversas moedas. Então, são bilhões e bilhões de reais, de dólares, de euros, não sei mais em que moeda que ele quer pegar dinheiro, para fazer exatamente o quê? O que essa Câmara não sabe. Para nós não foi enviado nada, não foi dito nada. Se vai ser para fazer concurso público nas áreas estratégicas como a saúde e assistência, se vai ser para ampliar a rede de atendimento em saúde, se vai ser para implementar parques, se vai ser conseguir, quem sabe, avançar com a tarifa zero para quem tem CAD único, para quem é usuário, né, de serviços de saúde. Se a gente soubesse, seria uma coisa. Não é o caso. Lamentavelmente, nos últimos dias, o prefeito Ricardo Nunes vetou uma série de projetos que foram aprovados nessa casa. Inclusive um projeto da minha autoria com coautoria de diversos autores, que é o Passe Livre pro Cuidado. Que é para que pessoas que são pacientes de CAPS, ou seja, pessoas que estão em cuidado de saúde mental, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, pessoas que têm adoecimentos, que têm transtornos, que fazem tratamento continuado no CAPS, para que elas consigam ter uma facilidade no acesso. É isso, é um projeto com impacto muito baixo na cidade. Até porque, infelizmente, a gente tem menos CAPs do que o necessário. Não é um número tão grande, vereador de pacientes. É um número pequeno. Agora, nem isso a gente conseguiu avançar. O prefeito resolveu vetar absolutamente esse projeto. Ele podia ter alterado o projeto. Ele podia, pelo menos, ter feito de uma maneira que fosse o passe livre para quem tivesse CAD único. Ou passe livre com determinadas cotas por ano, 5 cotas, 10 cotas por ano, não vai ser totalmente livre, nem isso ele fez. E sem nem dialogar com a gente. Então, assim, não tem porquê eu achar que esse projeto vai trazer algum benefício. Porque a maneira como o prefeito pensa o orçamento de São Paulo, acho que deve estar na cabeça dele. E talvez de mais meia dúzia, porque compartilhamento com esta Câmara, que também foi eleita, que também representa os interesses da cidade, não tem. Não tem. Não está dizendo aqui, por exemplo, se esse empréstimo implica em aumento do passe livre. Se fosse esse o caso, a gente poderia pensar, não é. Nem a decência, nem o respeito de dizer para os parlamentares, para o Legislativo Municipal, para que se tem. Então, sinceramente, não acho que isso representa nenhum avanço. Sem contar as maneiras antidemocráticas com que o prefeito tem tratado o orçamento municipal. Eu vou fazer questão de usar todos os meus 30 minutos. Inclusive porque é uma das únicas coisas que eu posso fazer enquanto vereadora. A gente, de toda a bancada do PSOL, está tendo dificuldade para ser recebido por secretários. Nós, da bancada do PSOL, não estamos vendo empenhadas as indicações de emenda, e não é emenda de interesse particular, não, tá? Nenhuma é. É reforma em hospital, é pintura de escola. Agora mesmo, hoje de manhã, eu estava na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, uma das emendas ali que a Secretaria está contando, inclusive, porque foi tratado com eles desde o ano passado, com o meu mandato, é para o estabelecimento de uma unidade de um parque na região da Raposo Tavares. Agora, como que vai ficar? Isso estava planejado, inclusive, para o orçamento da prefeitura. Agora, porque tem ali o nome de uma pessoa do pessoal, não vai sair? Então, isso é uma maneira antidemocrática de tratar o orçamento, profundamente autoritária. E, diante disso, o que mais que nós, vereadores, podemos fazer? Claro, a gente fiscaliza, a gente visita hospitais, a gente visita escolas, todos aqui fazem isso, e nossa bancada também faz. Agora, se nem mesmo cumprir com os acordos de emenda a gente consegue cumprir, o que nos resta? Minimamente, a gente tem que debater aqui os temas, e é isso que eu vou fazer, utilizando todo o tempo que eu tenho. Então, assim, é uma situação muito séria. Eu me pergunto se esse empréstimo seria para a gente avançar na contratação de profissionais de saúde. Não sei se todo mundo aqui acompanha isso, mas a nossa saúde, a saúde do município de São Paulo, está entregue à gestão por empresas que têm um único objetivo: garantir lucro. Elas dizem que são sem fins lucrativos. Dizem que não têm
têm, não pegam dinheiro, que inclusive algumas ficam sem, mas essa não é a verdade. Todos os anos, a Secretaria Municipal de Saúde gasta aí 60% do seu orçamento para liberar dinheiro para entidades privadas. Inclusive, a maior das entidades acabou de fundar uma universidade privada. Com que dinheiro? Como que, por exemplo, eu vou citá-la nominalmente, a SPDM tem dinheiro para fundar uma faculdade privada, se ela é sem fins lucrativos? A mesma instituição, a mesma OS, que é a vencedora em receber recursos públicos, acabou de fundar uma faculdade privada. Como? Se ela é sem fins lucrativos, não. Esse tipo de coisa é muito complicado. E a gente percebe que o interesse público da população não é a prioridade da maneira como essa gestão financeira é construída. Então, para mim, não tem como acreditar na boa intenção, na benevolência desse projeto. É para chamar mais servidor da saúde? É para chamar mais servidor da assistência, que está pedindo misericórdia porque não tem profissionais nem dentro da estrutura da secretaria? Então, assim, para nós não dá. Aproveito esse momento para também me solidarizar, falando em saúde, me solidarizar com a greve dos servidores estaduais de saúde. Esse assunto impacta muito na cidade de São Paulo. Não sei se todos os senhores estão acompanhando, mas os hospitais estaduais, incluindo o IANSP, Emílio Ribas, diversos hospitais que atendem a população paulistana, estão em greve, porque o governador Tarcísio descumpriu um acordo com o Sindicato da Saúde do Estado. Eu acabei de voltar agora, eu tive agora à tarde lá no IANSP, que atende servidores estaduais, mas é uma situação que está pegando hospitais que são diretamente SUS também, como é o caso do Emílio Ribas, por exemplo, e que estão funcionando com metade da capacidade. A nossa população está sofrendo. Tudo por quê? O governador ficou de pagar o bônus dos funcionários no dia 5 de setembro, até agora nada, não foi pago, e o governador também não fez o reajuste que ele tinha se comprometido com as entidades representativas dos trabalhadores, que era o reajuste da alimentação do dia, do Vale Alimentação. Os senhores sabem qual é o valor que hoje um enfermeiro, um profissional de saúde, um técnico de enfermagem, uma pessoa que está ali na ponta, atendendo a população de São Paulo, atendendo ali com o máximo da sua capacidade, sabe qual é o valor que ele ganha de alimentação por dia? R$12. Esse é o valor para ele se alimentar durante o dia. R$12. E não se consegue avançar no reajuste. O governador se recusa a reajustar. No estado mais rico do país, no estado que a gente conseguiria ter os seus profissionais de saúde minimamente respeitados, compreensivelmente, entraram numa greve que está para completar 48 horas. É uma greve que atinge vários hospitais do estado inteiro e também muitos daqui da capital. Eu queria mais uma vez me solidarizar com essa greve, mais uma vez fazer um apelo para o governador de São Paulo sentar e negociar com os trabalhadores da saúde do estado. Isso é absolutamente urgente. Tem que engolir o orgulho, tem que respeitar as entidades sindicais, tem que respeitar os trabalhadores e sentar para negociar. Pagar o bônus que é devido, que é o mínimo. Isso foi prometido, era para ter pago dia 5 de setembro. E não foi pago até agora. E também ampliar o valor da alimentação, sem contar a questão da terceirização, que são hospitais que cada vez mais vão sendo terceirizados. O que é a terceirização? É quando você vai tirando o concursado e a concursada, não faz novos concursos, não repõe e vai contratando esse pessoal via entidades privadas, via OS, via OSC. São pessoas sem um vínculo seguro de trabalho, porque não são concursadas, mas têm a mesma responsabilidade de um concursado. São profissionais que recebem um valor muito baixo para o mercado de trabalho. São profissionais normalmente recém-formados que são jogados para atender pronto-socorro, jogados para atender PS, de uma maneira violenta com o próprio profissional e com o paciente, que vai sofrer com essa situação. Então é um problema sério, grave, sem contar que é um profissional que vai ter uma alta rotatividade. Altíssima rotatividade. Não vai permanecer naquele espaço. Não vai ficar naquele local.
Então, uma situação muito séria. Da mesma forma como na atenção básica de São Paulo, na saúde de São Paulo, por conta da gestão terceirizada, por conta da gestão Proesses, a gente tem uma situação em que os profissionais de saúde rodam. Eles não ficam. Porque eles não são profissionais concursados, estimulados a permanecer, a criar raízes naquele território. Não, eles são estimulados a sair. Hoje, a média de permanência de um médico no UBS é 10 meses. 10 meses. Essa é a média, tá? Quando eu digo média, é porque grande parte fica ainda menos do que isso. Fica menos do que 10 meses numa mesma UBS. Como é que você vai prestar um atendimento bom assim? Como é que você vai conseguir conhecer o território, conhecer os usuários, entender quais são os espaços produtores de saúde de determinada comunidade? Como que isso vai acontecer? Então, esse empréstimo aqui, ele é para isso? Ele é para você conseguir ampliar o número de servidores estatutários na saúde? Isso não está claro, sem contar que essas OSs que pegam dinheiro público e não garantem qualidade, sem contar que elas muitas vezes tiram do quadro de lotação de pessoal, da tabela de lotação de pessoal, profissionais categorias inteiras. Esses dias eu tive numa UBS lá da região do Apurá. Inclusive a OS que toma conta ali da região do Apurá, de Pedreira, chama INTS, Instituto Nacional de Tecnologia em Saúde, que é uma OS que atualmente é investigada pela Polícia Federal. É uma OS que está, isso não é nem sob suspeita, é uma OS criminosa, né? Ela é uma OS que retirou o terapeuta ocupacional do seu quadro. A UBS tinha terapeuta ocupacional, não conseguia repor o profissional porque o salário é baixo, é abaixo do mercado de TO, muito abaixo. E qual que foi a solução encontrada pela OS? Então nós vamos tirar o TO. TO que atende casos de autismo, TO que atende crianças com deficiência, o TO que atende idosos que têm problema de mobilidade. É um profissional fundamental. E a UES escolheu simplesmente retirar esse profissional porque não encontrava ninguém que quisesse trabalhar com aquele salário. Então, assim, é isso. É dessa forma que está a saúde de São Paulo. Então, eu me pergunto, esse empréstimo vai ser para fazer concurso para a equipe multi? Vai ser para isso ou não vai ser? Não sendo, a gente não tem condição de fazer isso. Aproveito o meu tempo, brevemente, para aqui fazer também um apelo. Nós estamos na Câmara Municipal, porém, esse é um assunto que é de muito interesse para muitos vereadores, muitos aqui têm posições muito até radicais, extremadas sobre isso, mas eu queria aqui fazer um apelo ao nosso governo federal para que rompa definitivamente relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel. Mais de 10 brasileiros foram sequestrados pelo exército israelense em águas internacionais de forma ilegal por cometer o crime de tentar levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Entre esses brasileiros, a vereadora do município de Campinas, do PSOL, Mariana Conte. É uma vereadora que nós não sabemos o paradeiro. Foi sequestrada. Por que eu digo que é um sequestro? Porque não cabe prisão nesse caso. Em águas internacionais não se pode efetuar prisão. Não pode. Não pode. Então é um sequestro. Eu queria aqui colocar o meu repúdio, a minha preocupação com isso. São pessoas, inclusive parlamentares, uma deputada federal Luziane Lins, que hoje é do estado de Ceará, já foi prefeita de Fortaleza do PT, que também foi sequestrada pelo exército de Israel. Trabalhadores da USP, ativistas brasileiros, civis do Brasil, que hoje a gente não sabe como estão. A gente não tem notícias já há quase 24 horas. Então, eu queria fazer esse apelo aqui. Demonstrar minha admiração profunda pelos corajosos e corajosas brasileiros e brasileiras que compuseram essa flotilha com quase 500 pessoas de mais de 40 países. Quase 500 pessoas, mais de 40 países, entre elas 15 brasileiros. E que estavam tentando abrir um corredor humanitário para chegar remédios, comida, alimentação, o básico para a população de Gaza. Esse foi o crime que eles cometeram. Por isso eu queria aproveitar aqui, demonstrar minha admiração por esses corajosos brasileiros e brasileiras e também fazer um apelo para que o nosso governo federal não apenas rompa relações econômicas e comerciais e diplomáticas com Israel, mas que garanta imediatamente a segurança desses brasileiros e brasileiras. Isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho. A vereadora Mariana Conte, ela não precisava estar nessa missão.
mas ela entendeu que era necessário desse momento da história. Ela entendeu porque ela é alguém que tem uma preocupação profunda com o direito à vida das populações oprimidas do mundo todo. Não só ela, como diversos outros ativistas, como diversas outras pessoas que saíram das suas casas e foram enfrentar o desconhecido para tentar garantir o básico. Os seus nomes ficarão na história. Independente do que acontecer agora, independente de qual for o resultado, eu espero pelo melhor. Eu espero que eles voltem sãs, salvos e inteiros. Porque da última vez, o brasileiro Thiago Ávila voltou com sinais de tortura de uma prisão israelense. Eu espero que eles voltem bem. Mas independente do resultado, a coragem deles já inspira milhões de pessoas mundo afora. Já inspira gente que defende o direito à vida de qualquer povo. Então eu queria aqui demonstrar essa minha admiração e fazer esse apelo para que o governo brasileiro se movimente e para que consiga trazer em segurança essa população. Queria aproveitar aqui para perguntar se, voltando ao tema do projeto do empréstimo, eu também gostaria de entender se esse empréstimo ele vai implicar, de novo eu vou chegar num assunto que me preocupa muito, que é o assunto da assistência. Se esse projeto vai implicar na criação, na maioria, né, na criação de mais e mais serviços de assistência. A gente está tendo o fechamento de serviços de assistência, como é o caso de uma casa para a população em situação de rua ali na região do Pari, que é gerida pelo Cefras. Se teve uma rescisão unilateral por parte da prefeitura contra esse serviço. Um serviço que atende centenas de homens e mulheres que estão em situação de rua hoje em São Paulo. Por que a prefeitura rompeu? Por que a prefeitura não está pagando o que deve às entidades que hoje, né, fazem esse serviço? E mais, não que eu defenda a gestão por entidades. Eu acho que tem entidades e entidades. Porém, hoje, o sistema é organizado de forma que as entidades fazem a gestão da maioria dos serviços da assistência. Para crianças, para idosos, para a população em situação de rua. Então, essa é a situação hoje, né? A prefeitura também não está pagando o reajuste que deveria pagar para essas entidades. Eu tive num centro de atendimento à mulher vítima de violência, também recentemente, em que a gestora tem que fazer milagre. Com R$48 mil por mês, que é o que ela está recebendo da prefeitura, porque não tem reajuste há anos, com R$48 mil por mês, ela tem que pagar o aluguel da casa, ela tem que pagar, na verdade, o salário dos profissionais, ela tem que pagar a alimentação das mulheres atendidas, ela tem que pagar o transporte das mulheres vítimas de violência, ela tem que pagar tudo isso. Como que ela faz? Ela tira do próprio bolso. Ela e também as outras trabalhadoras, as psicólogas, as assistentes sociais, até as profissionais do administrativo. Esse empréstimo, eu queria que alguém me respondesse, se alguém do governo pudesse me responder, se vai ser para minimamente garantir o reajuste para hoje o pessoal que faz a gestão dos serviços de assistência, dos SAICAS, dos CDCMs, dos CCJs, dos Centros da Criança. Vai ser para isso ou não vai? Das entidades de acolhimento à população em situação de rua? Ou vai deixar as entidades entregarem os serviços? Vai deixar entregar porque não tem como manter com o que hoje elas recebem da prefeitura. Se não consegue isso, se a gente não tem minimamente essa informação, como é que a gente vai saber que esse empréstimo é um empréstimo que vai conseguir resolver a situação da garantia de direitos na cidade de São Paulo? A gente não sabe. A gente não sabe. Eu pergunto mais uma vez em relação ao transporte. O Ricardo Nunes fez uma propaganda muito grande do tarifa zero aos domingos. É uma tarifa zero que, na verdade, assim, na prática a gente vê uma diminuição drástica de ônibus nas ruas. É uma tarifa zero, mas ônibus também não tem. Então é uma situação que a gente observa. E eu queria saber, ele falou que ele quer ampliar a questão da gratuidade no transporte. Bem, vai ampliar de que maneira? Vai conseguir garantir que tem os ônibus rodando? Vai garantir fiscal? Porque hoje acabou o fiscal. Nos terminais de ônibus não tem fiscal. Você sabe por que não tem fiscal? Porque as empresas não colocam. As empresas não colocam e nem a prefeitura. E sabe quando não tem fiscal, o que acontece? A empresa diminui o número de carro na linha. É isso que acontece. A empresa de ônibus que suga
dinheiro público, ela vai tirando os ônibus dali sem ninguém perceber. E lá na ponta, a população não consegue pegar o seu ônibus e se transportar na cidade. É isso que acontece quando não tem fiscal. Então eu pergunto novamente, esse empréstimo vai significar mais dinheiro para o transporte, não necessariamente entregar na mão das empresas fazerem o que quiser, mas vai ser para aumentar a capacidade da prefeitura de fiscalizar as empresas? Vai ser para manter os cobradores de ônibus? Porque a prefeitura queria retirar o cobrador. Eu tenho um projeto aqui na casa que está tramitando, para que tenha uma transformação dessa profissão num auxiliar de bordo, para conseguir orientar a população, para conseguir garantir a entrada de pessoas com deficiência. A prefeitura, quando quer tirar o cobrador de ônibus, eu acho que quem pensar isso nunca pegou um ônibus. Não sabe que o cobrador tem o papel de ser auxiliar do motorista, de garantir a subida e a descida de pessoas idosas, de pessoas que estão em cadeira de rodas, de pessoas que estão com dificuldade de mobilidade. É importante que tenha esse auxiliar. Não dá para ter um homem só no carro, principalmente quando é aqueles articulados que tem aí mais de 100 pessoas no ônibus. Precisa ter 2 pessoas. Esse projeto vai garantir a permanência deste trabalhador nos ônibus de São Paulo ou não? Se a gente não tem minimamente essas informações básicas, a gente se pergunta qual que é, para que vem isso? Para que vem isso? Eu queria também perguntar se esse pedido de empréstimo está relacionado à questão da mudança de arrecadação com a atualização da planta genérica de valores. Queria aproveitar para falar sobre isso. Foi debatido hoje, durante a tarde, eu estava escutando aqui na sessão, sobre a questão do ajuste do IPTU. Percebi que grande parte dos meus colegas, vereadores que são da base, apoiadores do prefeito, percebi que tem uma certa insatisfação com a maneira como a prefeitura mandou esse projeto, com a maneira como esse reajuste está sendo feito. Vou compartilhar com vocês que, por mais que eu ache que precise atualizar mesmo os valores, óbvio que precisa, é necessário muita mudança nesse projeto. A começar porque a maneira como esse projeto está sendo construído pune os pobres e a classe média. Os muito ricos, os super ricos, eles não estão sofrendo nada com esse reajuste de IPTU. Nada. Para eles está uma tranquilidade. Para eles está uma beleza. A última faixa do IPTU, da cobrança, a última faixa do valor venal da residência é uma determinada porcentagem para residências com valor venal acima de 1,5 milhão. Mudou de 1,2 para 1,5, se eu não estou errada. Correto? Agora, isso está errado. Tem que ter uma faixa adicional para os imóveis de extremo luxo. Eu propus, é o projeto 1 de 2025, que ainda não foi apreciado plenamente pela CCJ dessa casa, mais um sintoma de como a nossa bancada, como a bancada do PSOL, é bastante desrespeitada nessa casa, só nos resta falar mesmo. Esse projeto 1 de 2025 é um projeto que cria uma faixa adicional. É uma faixa para quê? Os imóveis com valor venal acima de 7 milhões, é um valor alto, mas é um número significativo de imóveis na cidade de São Paulo, tenham uma cobrança à parte. À parte. Porque hoje por hoje, sendo que a última faixa começa a partir imóveis que valem a partir de 1,5 milhão. Gente, hoje, com a especulação imobiliária correndo solta em São Paulo, hoje, com o aumento do preço dos imóveis, uma casa de 1,5 milhão é um sobrado grande perto do metrô em Itaquera. Tá? Não é uma casa necessariamente de extremo luxo. É uma casa boa, de 1,5 milhão, mas é muito diferente. Uma casa com valor de 1,5 milhão de uma mansão de 6, 10 milhões. É muito diferente. É injusto cobrar a mesma porcentagem. Eu estava dizendo isso para o secretário de Finanças, que na última reunião que a gente teve, ele pintou para mim um cenário apocalíptico. Falou que a situação da cidade estava complicada, falou que precisava aumentar a arrecadação, falou que não tinha dinheiro para chamar os concursados da educação infantil. O tema da nossa reunião era esse. O tema da nossa reunião era o chamamento, a convocação do último concurso de ATE, que é Quadro de Apoio da Educação, PEI, Professor de Educação Infantil, e o PEIF.
né? Então, era para isso. E o que ele falou é que não dava para apresentar um cronograma de chamamento, de convocação das profissionais aprovadas no concurso. As escolas estão precisando dessa profissional. Não dava porque a prefeitura estava sem dinheiro. Porque, segundo ele, acabou o dinheiro, a coisa está muito ruim. Então, qual que é o sentido de mandar um projeto de atualização da planta genérica de valores que, na prática, você vai deixar de fora quem poderia contribuir com os cofres públicos? Quem poderia contribuir? E sem precisar se endividar. Porque isso aqui é endividamento. Só que vai ficar para a população de São Paulo. E endividamento é sério, né? E não é, assim, dinheiro da empresa dele. Eu sei que o Ricardo Nunes tem muitas empresas. Muitas. Agora, a Prefeitura de São Paulo não é uma das empresas dele. Ele não pode tratar dessa maneira. Não dá para tratar com irresponsabilidade, achando que pode pedir empréstimos e empréstimos, sem dizer para quê, sem dizer para qual prioridade, sendo que dava, por exemplo, para cobrar o imposto de quem não está pagando imposto. O próprio prefeito falou, gente, na reunião, que o Itaú está devendo bilhões. Então, vamos, apertar as empresas que estão devendo para o município? Vamos apertar a dívida bilionária do Itaú? Vamos apertar quem está devendo, as grandes empresas, os bilionários que estão devendo, que sonegam para os cofres públicos? Porque pode falar o que quiser, mas não é o povo da periferia, não é o povo pobre que sonega, não. Os maiores sonegadores, inclusive dos cofres da prefeitura, são as grandes empresas. O próprio Ricardo Nunes falou isso aqui nessa semana. Então, qual que é a prioridade? É criar um endividamento que vai terminar, sabe-se lá quando, um endividamento que vai ficar aí, para gestões. É bom que o Ricardo Nunes sabe que ele não vai ficar para sempre na prefeitura, e nem o grupo político dele. Mas, como ele não liga, ele quer deixar uma dívida para a prefeitura. Essa não deveria ser a prioridade. A prioridade deveria fazer justiça tributária. Essa atualização da planta genérica de valores não promove de justiça tributária, pune os pobres e a classe média e deixa os bilionários tranquilos, para eles não muda, tá? E também não está cobrando quem deve para o município. Por que em vez da gente punir a população trabalhadora e em vez de endividar o município de São Paulo, a gente não cobra de quem deve da cidade? Parece que é mais fácil você contrair esse tipo de empréstimo. E eu fico perguntando, qual que é o nosso papel enquanto Câmara Municipal de São Paulo? Será que a gente não tem uma opinião sobre isso? Será que a gente não consegue ter uma posição independente em relação a essa questão? Porque do jeito que está, parece que o prefeito tem todo mundo na mão. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um poder independente. A gente tem não só o poder, mas o dever de regular o que o prefeito faz. Ou a gente é um cartório, um anexo que só coloca um carimbo para o prefeito fazer o que ele quiser. Não dá. Ele, inclusive, foi vereador dessa casa. Ele sabe muito bem, ele deveria também respeitar mais a independência dos poderes aqui na Câmara. A começar respeitando o direito de todos os vereadores de conseguirem cumprir com seus acordos e empenhar as indicações de emenda parlamentar de todos os vereadores. Não dá. Hoje por hoje, simplesmente porque tem um P, um S, um O e um L dentro de um documento, para na Casa Civil. Parou. Não importa se é para serviço de saúde, não importa se é para parque, não importa se é para cultura, não importa se é algo que as secretarias pediram, porque tem coisa que a secretaria pede pra gente. Não importa. Tem pessoal ali, tá travado. Então, assim, qual que é o sentido disso? Qual que é? Mais uma vez, gente, não dá para seguir desta maneira. Esse empréstimo, assim como os outros que a gente já votou, já aprovou, inclusive ele nem teve a decência de prestar contas aqui na Câmara. Como que foi usado esse empréstimo? Esse empréstimo, assim como os outros que já foram aprovados aqui, é um empréstimo que não tem a descrição do que vai fazer com o valor. No último empréstimo que ele pediu autorização para a Câmara, para adquirir aí um crédito externo, ele ainda ensaiou fazer uma justificativa. Tinha uma página. Estava escrito assim, investimentos em infraestrutura, obras de contenção. Vereador. Eu ainda tenho 55 segundos. Estava escrito obras de contenção. Estava escrito uma série de coisas que não diziam muita coisa, não diziam nada com nada, mas minimamente era uma tentativa. Aqui nem isso. É um pedido de crédito e aqui os defensores
da austeridade, pessoal que desresponsabiliza aí com a questão fiscal, que tem medo aí, que diz que o concurso público é aumentar, é inchar a máquina pública. Cadê essa preocupação aqui? O pessoal dos partidos neoliberais. Tem um partido do neoliberalismo aqui, de uma vereadora. Por que não está preocupado com isso daqui? Eu queria saber. Ou então os outros que no Congresso Nacional reclamam quando o governo federal faz qualquer mínimo ampliação de investimento social, que não quer, porque tem a questão da responsabilidade fiscal. Agora que o Ricardo Nunes pode entregar um cheque em branco. Obrigado, antes de terminar, ainda tem um segundo, antes de terminar meu tempo, gostaria de pedir verificação nominal de presença. Ótimo.